Leitura e diversidade foi tema de uma das conferências do Congresso de Leitura do Brasil que aconteceu em 2009 aqui na Unicamp. Confira a seguir a entrevista que fizemos com a pesquisadora Marisa Vorhaber Costa. Esse tema, quando eu fui convidada para essa conferência com esse tema Leitura e Diversidade, ele representou para mim um desafio enorme. Em primeiro lugar, porque eu não sou pesquisadora e estudiosa nem da leitura nem da diversidade. Mas eu suponho que, porque eu trabalho num campo que é um campo de interseção, não é, de várias disciplinas, um campo que eu diria que é pós-disciplinar, eu acabo podendo tratar de muitas questões, né? Então, como a gente discute dentro dos estudos culturais a questão da identidade, da diferença, principalmente as questões de política cultural da identidade, foi por esse caminho que eu abordei a identidade, a leitura e eu abordei a leitura e a diversidade. Hoje já são, se pode dizer, um campo de conhecimento, um campo de pesquisa, um campo de análise cultural, que faz uma análise cultural contemporânea, digamos assim, dos fenômenos contemporâneos. É um campo novo que se constituiu na segunda metade do século XX. Pensamentos e tipos de análise dessa forma surgiram em vários lugares do mundo, mas a vertente mais conhecida é que se chama Cultural Studies, que surgiu na Inglaterra. E esses estudos surgem da crítica literária, de estudiosos que trabalhavam com alfabetização de adultos, pelo menos a vertente inglesa, né? E na América Latina eles vão surgir de pesquisadores preocupados mesmo com as questões da cultura popular, entendida a cultura popular já como essa cultura matizada pelos meios de comunicação de massa, né? Por essas novas tecnologias que vão produzir essa informação massificada, que vão explorar muito imagem, enfim, em que as visibilidades se tornam muito poderosas na construção de formas de ver, de pensar, né? E na própria constituição dos sujeitos, do que se pensa deles, do que se diz sobre eles e de como esses próprios sujeitos lidam com isso para constituir a si mesmo como pessoas desse tempo. Nada está por trás, né? Está tudo ali. Só que nós não temos lentes para enxergar. Então, eu sempre digo que o que eu faço no meu trabalho quase sempre se chama... o que eu faço é montar uma perspectiva para ver. E o que eu fiz hoje na conferência foi isso. Como é um tema exatamente que exige, que comporta muitas abordagens, eu teria que optar por uma abordagem. Mas eu fazendo uma abordagem, eu queria restringir aquela abordagem. Então, eu queria abrir de forma que as pessoas pudessem, pelo menos, ser convocadas para também, quem sabe, pensar de outra forma. Por isso eu fiz aquela aventura de fazer uma leitura minha, que era eu lendo e falando sobre o tema, e coloquei nos painéis as imagens de diversidade, né? Até porque também não deixa de ser uma estratégia de comunicação. Na era das imagens, e apesar de nós vivermos num mundo saturado de imagens, nós somos fascinados por imagens, né? Tanto que eu percebi em grande parte da minha fala que as pessoas só eventualmente olhavam para mim, mas que elas estavam fixadas na imagem. Mas eu tinha proposto um desafio no início, que era justamente tentar fazer essa leitura
que as crianças e jovens fazem contemporaneamente, que são leituras múltiplas, né? Ao mesmo tempo, simultaneamente, estar lendo muitas coisas, lidando com muitas coisas, né? Que é o terror dos pais e das professoras, porque as crianças sentam em casa para ler um texto ou para fazer um tema e elas, ao mesmo tempo, elas estão com o computador ligado, elas estão com a TV ligada, elas estão assistindo um vídeo. Mas elas são assim, quer dizer, o mundo de hoje está criando sujeitos com novas formas de se integrar nesse mundo. E existe uma gramática cultural nesse mundo, e uma gramática que frequentemente as crianças e os jovens dominam, e nós, que temos mais de 30 e poucos anos, não é o teu caso, nós temos dificuldade de lidar com ela. O que nós fazemos, pelo menos a vertente dos estudos culturais na qual eu trabalho, que é o que a gente tem chamado de vertente pós-estruturalista, né, ou pós-moderna, né, é tentar olhar e mostrar como é que esses textos culturais que se constituem, que jogos de poder, que tramas, né, urdem esse discurso que estava ali, por exemplo, naquelas imagens, ou os múltiplos discursos que circulavam ali. Então, os estudos culturais têm trabalhado muito com isso. Uma das características, eu acho, dos estudos culturais é que eles abrem uma possibilidade para poder cruzar saberes de várias áreas, né? Então, essa possibilidade de cruzar fronteiras que antes eram absolutamente rígidas, estabelecidas, permite que a gente possa fazer também leituras de vários ângulos. Então, o que eu tentei mostrar hoje é, primeiro, mostrar que que o discurso do multiculturalismo, que é um discurso que, em geral, é um discurso sancionado, é multiculturalista, é bom, eu tentei mostrar que não é só porque é multiculturalista que é bom. O discurso do multiculturalismo é um discurso que está aí para o bem e para o mal, né? Ele pode fazer com que a gente acolha as diferenças, respeite as diferenças, mas ele pode fazer também com que a gente use as diferenças, né? Incluir para excluir, quer dizer, trazer para dentro do jogo para depois jogar fora, né? Ou pode-se fazer isso que hoje está sendo feito no mundo inteiro, usar a diversidade para vender, né? O meu objetivo principal hoje, talvez, o mote, digamos assim, da minha fala e da abordagem que eu organizei, é mostrar quando a gente usa a diversidade para vender coisas, quando a gente usa a diversidade como um discurso conveniente para muitas coisas, para fortalecer a imagem de uma empresa, para fortalecer a imagem de um movimento, né, de uma organização não governamental, quando a gente usa para vender produtos, né? Eu passei um vídeo ali no final do Dove, um vídeo lindo, bem feito, com uma qualidade maravilhosa, que celebrava as diferenças e mostrava o quanto o Dove era um produto que respeitava essas diferenças e queria fazer cada um dos diferentes felizes, né? A menina com o cabelo mais crespo, a menina loirinha, a menina com sardas. Então, Dove está preocupado com a diferença. Então, é um discurso, como é que eu vou dizer, instrumental, estratégico, conveniente para vender produtos, né? E que convoca essas meninas para o consumo e que torna quase imperativo o consumo de algumas coisas, né? Então, nesse sentido, e é nesse sentido que os estudos culturais eles são muito produtivos, porque eles permitem que a gente olhe coisas que aparentemente são inofensivas. Tinha uma senhora na plateia, acho que tu viste que falou logo no início, que disse que ela tinha ficado emocionada, porque ela até não conseguia falar, porque ela nunca tinha olhado aquilo, tanta coisa, como é que ela não tinha enxergado aquilo e aquilo estava todo dia na vida dela? Realmente, o exercício que eu fiz, ao montar essa perspectiva para ver, foi justamente fazer uma seleção, e eu fiz a minha leitura própria para o meu intento de mostrar isso. A mídia está aí, eu acho que para o bem e para o mal, né? Nem de longe eu gostaria de ter dado a impressão na minha fala que vamos jogar fora todos esses discursos, vamos demonizar isso, porque eles não produzem apenas numa direção, né?
Ao mesmo tempo que eles vendem produtos, eles também fazem feliz aquela menininha negra que consegue usar aquele produto e se sentir bonita. Eles fazem feliz a menininha gordinha que acredita que aquilo pode deixá-la melhor. Então, eles têm uma face... Eu não posso dizer que ele é um produto demoníaco, né? Ele é um artefato produtivo em muitas direções, né? E eu acho que a mídia, ela tem uma parte central nisso que eu estou chamando de gramática cultural, né? Porque a mídia, em primeiro lugar, ela joga com imagens, e ela não joga só com imagens, ela joga com imagens e movimento, né? Ela joga com signos, com ícones, ela joga com imagem de pessoas que são carismáticas, né? E tudo isso forma no conjunto um tipo de gramática que as crianças aprendem desde pequeninhas a se alfabetizarem dentro dela, né? Os bebês hoje já não passam por uma TV e olham e desviam o olhar. Eles passam pela primeira vez pela frente da TV, olham e desviam o olhar. Na segunda, eles olham e ficam mais um pouquinho e desviam. Na terceira, eles já olham para trás quando eles passam. E na quarta vez, eles já esperneiam porque querem continuar olhando. Porque é uma coisa fascinante mesmo, né? É uma gramática em que a gente, pelo fascínio, por esse poder do fascínio, a gente começa a aprender e a lidar com ela, né? E a decifrá-la e a manuseá-la, usá-la, empregá-la desde pequenininho, desde bebês. Há muitos pesquisadores que tratam disso e muitos têm dito que quando as crianças chegam à escola, né, elas já estão praticamente alfabetizadas pela mídia, né? Nas pesquisas que eu tenho trabalhado, e eu tenho uma pesquisa hoje que é sobre as conexões entre escola e cultura contemporânea, é impressionante como a escola e a pesquisa dentro da escola me joga para fora da escola, me joga para a mídia, porque ela está o tempo todo lá forjando modos das professoras trabalharem, questões temas para serem abordados no currículo, comportamentos das crianças, condutas, né? Então, ela realmente negar o poder da mídia eu acho, na minha opinião, eu não digo ingenuidade, mas acho que é negligenciar uma coisa muito poderosa que nós teríamos que trabalhar com muita seriedade. Eu acho que nós não podemos restringir a leitura dos livros, né? Entender que leitura é ler livros. Eu tenho um filho hoje que tem 32 anos e eu me lembro que quando ele recebia tarefas de leitura na escola, e ele recebeu muitas, né, porque ele estudou primeiro e segundo grau já há uns 15 anos atrás, e ele chegava em casa com a lista de leituras e a professora dava prazos, né? Então esses tem que levar 6 meses, esses mais 6 meses. Ele pegava os meses, dividia por dias, dividia as páginas de livro e fazia uma estatística, né, um cálculo de quantas páginas ele tinha que ler por dia, né? Porque ele era um aluno estudioso, dedicado, e ele ia fazer o que a professora disse, mas ele lia aquelas páginas e depois ele fazia aquela outra infinidade de coisas que ele gostava de fazer, como praticar esporte, como tocar num grupo que ele tocava, então um monte de coisas que faziam parte do universo de vida de jovem que ele tinha, né? Na fala do professor, do escritor, né, do Inácio de Loyola Brandão, ele disse: não comecem a leitura das crianças com a leitura dos clássicos, comecem com coisas contemporâneas e depois eles vão chegar à importância dos clássicos. E o que ele disse tem um pouco a ver com isso que eu estou dizendo. Não adianta querer enfiar a goela abaixo, como se diz no Rio Grande do Sul, né? Um Machado de Assis, quando as crianças estão numa idade muito precoce ainda, porque é difícil, aquilo tem poucas conexões com o seu universo. Certamente há um tesouro dentro dessa literatura, mas que precisa chegar na hora certa. Eu acho que a leitura bem feita, né, bem orientada,
é aquela leitura que considera a experiência do aluno, que considera os seus interesses, porque a leitura ela é fascinante por si só, pelos universos que ela nos permite criar dentro da nossa imaginação, mas a gente precisa descobrir isso por prazer e não por obrigação. Então, eu acho que o dever do professor é justamente descobrir formas de criar o prazer, né? E isso é um grande desafio. Isso foi o que eu disse para os professores quando nós começamos hoje a palestra. Um escritor escreve muitos livros na sua vida e alguns deles vendem muito, são sucessos, são premiados, são grandes best-sellers, né? Os professores dão milhares de aulas na sua vida. Algumas das suas experiências como professores são aulas bem-sucedidas que os alunos guardam para a vida inteira e que o professor também guarda porque ele recebe, vamos dizer assim, o retorno desse trabalho que ele fez. Eu acho que há muitos professores que devem ter experiências bem-sucedidas com a leitura, porque tiveram essa sensibilidade que também tem o escritor e que também tem os artistas, de perceber o momento certo, a hora, a escolha adequada. Aquilo certamente vai dar num best-seller na vida do professor, no sentido de ser uma experiência que desperte para a leitura, né? Mas a leitura imposta, jamais. Isso eu acho que desestimula, inclusive.